Olá a todos, é uma alegria estar aqui novamente pelo canal do YouTube do Centro Espírita de Olindo Alves para convidá-los a refletir sobre mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa data, o convite é para que nós reflitamos sobre um trecho do capítulo 28, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o tema de hoje é: a quem muito foi dado, muito será pedido. Vou ler um trecho de Lucas. Porque aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Estas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Esse trecho aqui do Evangelho, ele nos convida a refletir sobre as consequências dos nossos atos, no sentido de que elas são proporcionais ao nível de consciência que nós temos quando nós os praticamos. Então, a quem muito foi dado, muito será pedido, na verdade significa que dos espíritos mais amadurecidos, mais conscientes das verdades espirituais, é esperada maior vigilância sobre o certo e sobre o errado. Como se fosse em comparação com uma criança, por exemplo. De uma criança que tem menos consciência dos atos que pratica, muitas coisas são relevadas, muitas coisas são permitidas. Conforme essa criança vai crescendo e vai tornando-se jovem, maior é a responsabilização sobre os seus atos. E conforme ela vai crescendo mais e se torna adulta, aí a responsabilização, de todas as formas, é total. Então, da mesma forma acontece conosco. Então, dependendo do grau de evolução e de consciência do espírito, mais é esperado o acerto, mais é esperado que ele saiba discernir entre o que é certo e o que é errado. E esse processo é irreversível. Se você já sabe, não tem como voltar mais atrás. Então, se nós já aprendemos que nós somos uma alma imortal, por que nós ainda agimos como se nós fôssemos só corpo e buscando sempre o prazer e a fuga da dor, se nós somos uma alma imortal? Se nós já aprendemos que existe uma lei de causa e efeito, por que quando nós recebemos um efeito indesejado de algo para o que nós demos causa, nós nos sentimos injustiçados? Por que nós já aprendemos, se nós já aprendemos que a reencarnação é misericórdia divina, por que ainda assim nós vivemos esta vida como se fosse a única e procuramos tirar todo o proveito e todo o prazer que nós podemos dela, deixando de praticar a lei maior, a lei de amar ao próximo como a nós mesmos? Por que se nós já aprendemos que o adversário de hoje é um cobrador do nosso passado, por que ainda nós fazemos o jogo da vingança, da hostilização e perdemos a oportunidade da reconciliação? Então, precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos. Se nós já temos esta consciência, é pedido de nós a ação que corresponda a esse conhecimento. A princípio, existe uma outra parábola que tem muita relação com este trecho que nós estamos discutindo, que é a parábola dos talentos, em que o Senhor foi fazer uma viagem e deixou aos seus servos talentos, distribuiu talentos aos seus servos. Então deixou 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o outro.
quando ele voltou, ele pediu conta desses talentos. Então, aquele que tinha recebido 5 talentos, ele empregou bem esses talentos, ele devolveu mais 5. Aquele que recebeu 2, ele multiplicou também esses talentos. E aquele que recebeu um só talento, com medo de que ele o perdesse, ele enterrou esse talento. E quando o patrão voltou, ele devolveu apenas o mesmo talento que ele havia recebido. Então ele foi condenado por esse patrão, porque ele não fez nada com aquilo que ele recebeu. Então, trazendo, procurando entender essa parábola e trazendo para esse tema de hoje, a gente primeiro precisa entender que talento ele tem 2 sentidos aí nessa parábola. Tem o sentido de unidade monetária da época, que era um valor bem grande, cada talento ele correspondia a um valor bem grande, economicamente falando, e ele também se refere aos dons que Deus nos deu, dons naturais, dons espirituais e dons materiais. Então, ele se refere aos bens e aos recursos que Deus nos concede para serem empregados em nosso benefício e no benefício do nosso semelhante durante a nossa estada aqui nesse plano. Nós podemos pensar, mas por que a desigualdade da distribuição? Então, a quem muito foi dado, muito será pedido, significa que não se dá igualmente. E como nós vimos na parábola dos talentos, não é igualmente também que Deus dá esses talentos para cada um de nós. Então, essa desigualdade ela não é arbitrária, ela é justa. Por quê? Porque ela é baseada na capacidade de cada um e também na evolução de cada um, que foi adquirida em outras jornadas evolutivas. Então, qual é o que Deus nos pede? Ele nos pede que nós multipliquemos os nossos talentos. E o que é multiplicar os nossos talentos? É cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, quando nós a temos, empregando bem a cultura, para que nós a distribuamos, empregando bem o poder, quando nós o temos também, a saúde, a nossa saúde, os nossos dons. Então, cumprir a vontade de Deus, quando nós vamos multiplicar esses dons, significa cumprir a vontade de Deus. E se nós já conhecemos essa vontade de Deus, que diz respeito a todas as virtudes que são sempre tão comentadas aqui nos nossos evangelhos, por todas as pessoas que aqui vêm para falar sobre ele. Então, se nós não cumprimos a vontade de Deus, nós recebemos tanto e não cumprimos a vontade de Deus da forma como nós dissemos agora há pouco, então, compreendendo que as vicissitudes pelas quais nós passamos, elas têm as razões que nós compreendemos, que são importantes para a nossa evolução. Se nós já aprendemos que tudo aquilo que nós fazemos de bem volta para nós, e aquilo que nós também fazemos de mal também tem consequências, que é a lei da causa e efeito. Então, se nós já compreendemos que nós estamos aqui em mais uma jornada evolutiva espiritual, nós precisamos cuidar muito mais da evolução do nosso espírito, e que o nosso corpo físico, e tudo que existe de material aqui, tudo deve ser empregado para a nossa evolução espiritual e para a evolução dos nossos semelhantes, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, que nós temos que fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, que é exatamente o que diz um trecho aqui do Livro dos Espíritos. Existe uma pergunta que é 632, que diz assim: o homem que é sujeito a errar
não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo mal? E a resposta é: Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim, não vos enganareis. Então, quando nós estivermos em dúvida sobre o que vamos fazer e se aquilo é certo ou se aquilo é errado, o Livro dos Espíritos é claro: coloque-se no lugar do outro. Então, aquilo que eu vou fazer ou aquilo que eu já fiz às vezes, seria aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim? Se sim, esse é o bem. Se não, esse é o mal. Então, quando nós falamos em multiplicar os talentos, a quem muito foi dado, muito será pedido, significa precisamos multiplicar tudo aquilo que recebemos. Já guardar os talentos, o que significa? Aquele servo que guardou o único talento que recebeu. Guardar os talentos é perder essa oportunidade misericordiosa do nosso adiantamento espiritual. De que maneira nós podemos nos adiantar espiritualmente? Nós podemos, são muitas as oportunidades que nós recebemos na vida. Então, quando nós recebemos uma enfermidade e a sofremos com paciência, quando nós passamos por uma vicissitude e não entramos em desespero, quando nós sofremos uma injustiça e não nos revoltamos, quando nós temos um inimigo a ser conquistado e nós usamos com ele, com esse nosso inimigo, nós suportamos essa convivência com ânimo e buscamos conquistar esse inimigo. Quando nós passamos por uma condição adversa e nós a superamos com esforço, com perseverança, sempre que nós fazemos isso, nós estamos multiplicando os nossos dons, nós estamos nós estamos cumprindo com a vontade de Deus. Então, meus irmãos, reflitamos, façamos um exame de consciência. Quais são os dons que eu recebi? O que a mim muito foi dado? E materialmente falando, espiritualmente falando, moralmente falando, o que é muito foi dado para mim que eu preciso multiplicar segundo aquilo tudo que eu já sei, aquilo tudo que eu já conheço. Se eu já sei a vontade de Deus, essa consciência, repetindo, é irreversível. Precisamos seguir em frente. É em frente que se vai, é para frente que se olha. Então, façamos um exame de consciência. É esse o convite que o Evangelho nos faz hoje. Façamos um exame de consciência e reconheçamos em nós, em nossa vida, em nossa existência, quais são os dons que nós recebemos, os talentos que nós recebemos para o nosso aprimoramento espiritual e para o aprimoramento espiritual daqueles que nos cercam. Lembrando, nós temos aqui um compromisso conosco e com o nosso semelhante. Para hoje era isso, agradeço muito a quem assistiu e fiquem em paz. Boa noite.